Olá, seres do submundo. Como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Então, gente, eu tô aqui pra dizer que esse é o último episódio de 2025. Eu queria agradecer a todo mundo que esteve aqui comigo durante esse ano. Na verdade, agradecer a todo mundo que esteve aqui durante todo o podcast. Que ouviu lá atrás, que ouviu recentemente, que ouviu, não sei, no meio tempo. Queria agradecer a todo mundo que esteve aqui comigo nessa jornada inteira que foi esse podcast. Também queria agradecer muito aos patrões, queria muito agradecer todo o apoio que eles fizeram, tudo que eles fizeram, compreensão, tudo, eles foram incríveis em cada momento. Em cada ponto desse podcast eles realmente foram cruciais para tudo acontecer. Eu queria também deixar a minha mensagem de ano novo para vocês. 2026 vai ser incrível. Vai ser incrível, vocês vão conseguir tudo que vocês querem, corram atrás, não deixem de sonhar. Tudo na vida vem por um motivo e vocês vão, se vocês correrem atrás do que vocês quiserem, vocês vão conseguir alcançar. Então assim, deixa 2026 ser para você um ano incrível, façam com que ele seja um ano maravilhoso. O futuro é de vocês, o destino, quem controla é vocês. Então não espere nada acontecer, toma com as mãos, vai lá e faz acontecer. Vocês têm o potencial de fazer tudo o que vocês quiserem. Então assim, eu acredito muito que 2026 vai ser um ano incrível para vocês. Então, lembrem disso. Não importa o que aconteça, não importa a dificuldade, não importa qual seja o ano, 2026, 2027, 2050. Tudo que pode acontecer de bom para vocês, só é você fazer. E lembrem também de uma coisa muito importante. Existem pessoas nesse mundo que precisam ser ajudadas de várias formas diferentes. Doando sangue, doando comida, ajudando com qualquer trabalho social. Então façam, sempre que vocês puderem, façam isso. Sempre que vocês puderem, realmente ajudem alguém. Porque existem pessoas nesse mundo que a gente nem imagina, mas que estão precisando de bastante ajuda. Então assim, coloquem a mão na consciência um pouquinho às vezes e falem assim, poxa, o que eu posso fazer para ser uma pessoa melhor hoje? Todos nós temos esse dever de fazer um pouco mais para as pessoas que precisam de um pouco mais da gente. E lembrem disso sempre, tá bom? Não esqueçam. Não esqueçam que vocês são maravilhosos e que foi muito legal ter vocês no podcast aqui comigo. O ano vai ser incrível, gente. Foca nesse ano aí e vamos que vamos. Feliz ano novo. Eu sou o Bruno Lima e esse é o Sobre o Mundo Terror. Você já observou outras pessoas no metrô? É tão estranho ter que ignorar que está bem ali na sua cara. Uma lata de sardinhas vem à mente, exceto que não estamos unidos por um vínculo de óleo espesso ou salmoura, revestidos, ao invés disso, por uma névoa de suor, colônia e irritação. Todos absortos em seus próprios mundinhos, ali, zunindo pelas entranhas da cidade a uma velocidade rápida. Você encontrará pessoas lendo livros, jornais, talvez num videogame portátil, talvez no celular, exceto eu. Eu sempre estarei olhando pelas grossas janelas de vidro para a escuridão cintilante logo além. Há coisas mais estranhas nos túneis do que na cabine. Acho que esse é o lugar certo para compartilhar o que vi naquela noite. Tinha sido uma daquelas semanas. Na verdade, tinha sido uma daqueles meses em que as metas se acumulavam como uma pilha de roupa suja. O chefe estava em cima de mim. Um velho miserável com sua hipoteca e seu carro esportivo europeu, pressionando todo mundo por outro projeto idiota para algum cliente do outro lado do país. Os dias e as noites perderam significado, entrando cedo no trabalho para fugir da multidão, indo para casa sem nunca ver a luz do sol. A cafeína era minha única amiga. Eu me acostumei a correr pro último trem para casa porque o miserável nem sequer autorizava as solicitações de táxi noturno. Tinha sido mais um dia sem sentido de números, slides e texto. Para ser franco, eu nem sabia se a versão do relatório sem sentido em que eu estava trabalhando era a 5ª ou a 50ª. Eu nem poderia ter dito a diferença entre as duas. O escritório já havia esvaziado uma hora antes. Meus últimos colegas de trabalho me dando uma palmada de cumplicidade nas costas ao saírem. Amaldiçoei enquanto enfiava meu laptop e jogava alguns papéis na bolsa. Eu ia perder o trem. O calor abafado do prédio deu lugar ao frio cortante quando saí correndo para as ruas. A estação estava vazia. Não inimaginável para essa hora da noite, mas assustadora mesmo assim. Há algo estranho sobre um espaço vazio feito para multidões. Não tô falando de assaltantes ou algo assim. Há um ar de proibido nesses espaços vazios. Foi assim que aquela noite começou, expectante, esperando que algo acontecesse.
Não que eu me importasse na hora, as escadas rolantes estavam desligadas pela noite. Eu estava ofegante quando cheguei ao fundo. Aquela antiga forma física da faculdade, há muito enterrada sob um oceano de bebida e uma montanha de fast food. Pensei que o último trem já tinha partido, resignando-me a uma longa espera por uma viagem de táxi cara de volta. Eu estava prestes a sair quando o trem chegou com um familiar grito de metal contra metal. Grafites adornavam a pele cinza do trem, tatuagens tribais para a locomotiva moderna. As portas sibilaram, ar quente rompeu da cabine e eu entrei. O trem estranhamente estava cheio. Não lotado, mas estava cheio de gente. Encontrei um assento entre um homem velho com um grande sobretudo marrom e uma jovem usando um vestido formal escuro, uma flor grande presa no peito. Seu rosto, uma máscara de rímel e sombra mal aplicados. Na minha frente sentavam 2 militares em uniforme de combate, seus couros cabeludos brilhando rosados sob seus cortes de cabelo rentes, e muitos outros além disso. Era algo desconcertante ter uma cabine tão cheia, tarde da noite, e com um grupo tão heterogêneo de habitantes. Com o estremecimento, o trem partiu da estação. Eu me acomodei confortavelmente em meu assento. A conexão de rede nos túneis nunca era confiável. Eu tinha que encontrar outra maneira de me entreter na viagem para casa. O ruído do rangido dos trilhos e da corrente de ar parecia abafado. Ao invés disso, a cabine estava preenchida por um suave sussurro, os tons abafados de uma multidão em um teatro, expectante, mas contida. A cabine parecia mais fria do que deveria. Será que tinham desligado o aquecimento de novo? Não podia estar. Eu tinha certeza de que a cabine estava mais quente do que a plataforma um segundo atrás. Mas agora parecia que eu estava lá fora novamente, no frio ivante. Puxei minha jaqueta um pouco mais apertada. Olhei para a mistura de indivíduos estranhos na cabine. Todo mundo parecia fora de lugar. Por que haveria um bando de estudantes do ensino médio, obviamente embriagados, tão tarde da noite? Ou a garota frágil que estava usando o que parecia ser um uniforme escolar? Mudei desconfortavelmente de posição no assento de plástico moldado. A outra coisa estranha era que eu não via um único celular ou qualquer outro dispositivo eletrônico à vista. Olhei para a fileira de luzes LED que indicavam o progresso do trem ao longo do meu trajeto. Mais 4 paradas. Eu ainda estava olhando para o painel quando o trem passou zunindo pela próxima estação. Não parou, nem mesmo diminuiu a velocidade. Simplesmente continuou passando direto pela estação. As luzes e pilares da estação passaram como um borrão. Ergui-me bruscamente no assento, meus olhos se arregalando. Em que tipo de trem eu tinha entrado? O resto da multidão não ficou perturbado com isso. Se algo, o baixo zumbido de sussurros ficou ainda mais alto conforme prosseguia. Ainda estávamos disparando pelo túnel escuro, as luzes do teto piscando, quando a menininha do uniforme escolar fixou-me com um olhar curioso. Ela se arrastou até o grupo de estudantes do ensino médio e puxou a manga de um dos rapazes. Ele devia ser um jogador de basquete ou algo assim. Ele quase teve que se dobrar ao meio para baixar o ouvido até o rosto da menininha. Seu maxilar trabalhou para cima e para baixo enquanto ela sussurrava algo para ele urgentemente. Eu não ouvi nada por cima do som do trem. Ele piscou e deu um passo para trás quando olhou na minha direção, como se me visse pela primeira vez. Seu rosto bonito se contorceu de forma estranha. O que era aquilo? Raiva? Não. Ele parecia querer algo. Parecia faminto. Seus companheiros notaram a interrupção na conversa e direcionaram seus olhos para o foco de sua atenção. Para mim. A mesma gama de emoções passou por seus rostos. Choque, então um aguçamento, um endurecimento de seus traços. Eles também estavam famintos. O sentimento se espalhou pela cabine como uma faísca saltando de pessoa para pessoa. Os 2 homens uniformizados olhando para cima e apertando os maxilares. O homem velho ao meu lado se animando e escorregando para outro assento para poder me olhar sem forçar o pescoço. Lá fora, um borrão de luzes me dissera que outra estação tinha passado voando. Faltam 3 paradas. Eu me encolhi no assento, os tendões se tensionando na superfície de minhas mãos enquanto me agarrava à minha bolsa de forma protetora, como se aquele gesto estúpido, agarrar-me ao meu trabalho, o foco da minha vida, me ancorasse e me tirasse desse pesadelo. Não ancorou. Senti o peso de seus olhos sobre mim, como insetos rastejando sobre minha pele. Algo estava errado, tão claramente errado. Aquela multidão estranha, tão diferente, mas cada um deles usando aquela necessidade nua em seus rostos. A voz da jovem ao meu lado disse para não ligar para eles, que estavam apenas com inveja. Sua voz era suave. Disse para não encará-los de volta e não falar com eles. Eu me virei para olhar para minha então companheira. Perguntei de que eles tinham inveja, que eu só queria pegar o último trem para casa. Ela respondeu que era o último trem para casa para todos eles também. Ela sorriu. Era muito pálida, muito bonita, mas acrescentou que nem todos eles queriam estar ali. E olhar para mim, indo para casa naquela noite, os deixava muito infelizes. Perguntei de onde eles tinham vindo,
Se tinha havido uma convenção, uma reunião. Lancei meus olhos pela cabine novamente, mas fui interrompido no meio pelo toque de seus dedos fortes no meu queixo. Seus dedos estavam gelados. Ela virou minha cabeça para encará-la. Ela disse que vinham de todos os lugares, de todo lado. A maioria deles não queria estar ali, exceto ela, talvez. Ela já tinha tido o suficiente de onde estava. Sentia falta de seus pais. Não os via há muito tempo. Levou um tempo para ela reunir coragem suficiente para ir procurá-los. Ela fez uma pausa, de repente pensativa com o que havia dito. Então, disse que eu não era para estar ali, que aquela não era a minha viagem. Lá fora, na janela, outra estação passou. Meus olhos voltaram rapidamente para o painel com todas as luzinhas. Mais 2 paradas para casa. Os sussurros na cabine tinham recomeçado, mais altos que antes, mas ainda abafados pelos sons dos trilhos e da corrente de ar lá fora. Eles estavam falando sobre mim. A atmosfera ficou opressiva. Era estranho, mas a atenção da multidão parecia uma pedra no meu peito. Minha respiração ficou ofegante, cada inalação uma luta. Minha companheira percebeu meu desconforto. Ela disse com tristeza que queria poder pará-los, que pararia quando chegassem ao fim da linha. Seus olhos se iluminaram com um pensamento. Ela se virou e se ajeitou no assento com os joelhos no plástico duro, as palmas das mãos no vidro frio. Mesmo com seu rosto pressionado contra o vidro, não havia um traço de névoa na janela deixada por sua respiração. Se é que ela ainda respirava. Ela então sugeriu que eu ficasse com algo, já que ela não precisaria para onde estava indo. Mexeu no vestido, soltou a flor branca e a pressionou em minhas mãos. O cheiro doce do lírio tirou minha atenção da dor no peito. Ela estava tremendo de excitação enquanto o trem começava a diminuir a velocidade. Olhei para o painel acima. Todas as luzes no mapa tinham se apagado. Onde que a gente estava? Ela envolveu meu queixo com as mãos. Só então, com seus braços tão perto do meu rosto, que vi a rede de finas linhas brancas que cruzavam seus antebraços. Ela percebeu o movimento rápido dos meus olhos em direção aos seus braços. Ela deu de ombros constrangida e disse que a prática levava à perfeição. Ela franziu a testa, séria de repente novamente. Ela disse que aquela parada é para o resto deles e que eu não podia me juntar a eles naquele momento, que eu precisava ficar ali. Ela se inclinou para frente rapidamente e me deu um beijo na bochecha. Seus lábios gelados queimaram como um cubo de gelo. As pessoas na cabine rapidamente voltaram sua atenção para a plataforma que se aproximava. Senti o peso em meu peito aliviar, os sussurros aumentarem até um crescendo enquanto apontavam e tagarelavam animadamente. A plataforma se aproximou. E que vista era aquela? Eu não reconhecia os azulejos ou os cartazes. Eu devia ter pegado esse trem 1000 vezes. Eu poderia ter fechado os olhos e nomeado cada estação em ordem e o tempo entre as estações se eu quisesse. E ainda assim eu estava perdido. Não havia nada na plataforma que ajudasse de qualquer forma. Nenhuma placa, nenhuma direção. O que a plataforma tinha era gente. Um mar agitado de cabeças e rostos. Todos expectantes. Todos ansiosamente esperando. Quando a porta se abriu, deixou entrar o rugido da multidão lá fora. Gritos e berros e lágrimas, tantas lágrimas. Os passageiros irromperam do trem, jogando-se no mar de espera de pessoas. Vi um dos rapazes do exército abraçando o senhor mais velho, também vestido com uniforme de combate. Nada daquelas coisas modernas que pareciam tiradas de um palco do Minecraft. Aquilo era do estilo antigo, com grandes manchas verdes e marrons. A semelhança entre os dois era clara. Eles se separaram. O homem mais jovem apresentando seu pai ao seu companheiro. O homem mais velho o abraçou com a mesma força com que abraçara seu próprio filho antes. O homem velho que estava sentado perto de mim tinha encontrado uma senhora elegante em seus 30 anos. Seu vestido leve de verão parecia fora de lugar para o frio cortante do inverno. Ou eu tinha confundido um homem com outra pessoa. Olhei novamente e não era mais o homem velho, mas um jovem casal rindo no auge de suas vidas. Não era o mesmo casaco e seus traços marcados por uma ganância invejosa momentos antes, agora iluminados por uma alegria intensa. Logo, quando as portas do trem sibilaram, fechando, eu vi a garota que sentou ao meu lado no trem. Ela estava em lágrimas, com os braços ao redor de um casal bem vestido. Ela acenou para mim quando o trem partiu da estação e eu acenei de volta. Minhas pernas tremiam quando desci do trem na minha parada. A plataforma estava tranquilizadoramente deserta. Eu observei enquanto o trem rangia até a distante escuridão do túnel. Toquei cuidadosamente o lugar dormente na minha bochecha onde a garota me beijou. Meus dedos saíram molhados. Eu nem me lembrava das lágrimas caindo. Meu nariz foi subitamente assaltado por um rico e forte cheiro de estufa, matéria vegetal em decomposição. Puxei o lírio do bolso do meu casaco, onde a garota estranha o deixara.
As pétalas brancas, imaculadas, estavam secas a ponto de esfarelar e salpicadas de preto com podridão. Deixei-o cair de meus dedos e o vi quicar no chão da estação. Fiquei olhando para ele por um longo tempo, antes de começar a longa caminhada para casa. E a cada passo dessa longa caminhada, eu me peguei pensando, se já era hora de eu também pegar esse trem.